Pronto, gravando. Capítulo 5 sobre a divina providência. Então, nós vamos trabalhar esse capítulo hoje. Se for possível, todos os artigos, né? Vou fazer a leitura do primeiro parágrafo aqui, depois a gente volta com alguns comentários, como a gente tem feito, tá bom? Então, sempre fica focando o tema da providência, tá bom? Hoje o tema é providência de Deus. Apesar de ter algumas coisas que tocam em outras coisas que foram faladas, mas o tema é fixar na providência de Deus, tá? Então, item 1. Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu infinito poder e sabedoria, sustenta, dirige, dispõe e governa as criaturas. Eu vou só sublinhar isso aqui, já circular, ou rodear isso aqui, destacar, porque esse tema do sustento aqui é interessante. Então, providência, então, tem a ver aqui com, tá? Já antecipando aqui, sustento. Então, eu vou fazer a leitura. Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu infinito poder e sabedoria, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas e coisas, desde a maior até a menor, por sua muito sábia e santa providência, para o fim para o qual foram criadas, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, infinita bondade e misericórdia. Então, eles têm esse aspecto de adjetivar bastante, né? Então, sempre você está vendo as obras e o agir de Deus rodeado pela sua infinita justiça, bondade, misericórdia, sabedoria. Então, isso é bem nítido no texto também, esse desejo de glorificar a Deus, tá certo? Mas vamos lá agora alguns comentários, não é isso? Então, Deus, o bom Criador, então, sempre enfatizando que ele é bom, tá certo? Pensa que na época da confissão você tem um contexto também difícil, um contexto em que ela também compara a divindade com os deuses de outras nações, né, isso, as divindades circundantes e o paganismo que imperava. Lembra que, apesar de você estar ali no final do Império Romano, mas há um paganismo e uma cultura helênica ainda que domina as mentes, a idolatria, uma série de coisas, de forma que os deuses, por exemplo, do panteão grego, do paganismo, eles não são deuses tão bons assim. Você pode olhar e perceber a divindade grega, os supostos deuses, tendo uma característica humana até meio depravada. São comelões, beberrões, vivem em orgias, são iracundos e coisas do tipo. Mas, enfim, é sempre enfatizado que Deus é bom, tá certo? Deus das Escrituras, o nosso Deus é bom. Então, Deus, o bom Criador de todas as coisas, enfatizando de novo a criação, em seu infinito poder e sabedoria, Deus tem esse infinito poder e sabedoria. Então, diante disso, o que acontece? Ele é Deus, tá bom? Deus sustenta todas as coisas. Vamos simplificar por enquanto aqui. Deus sustenta todas as coisas, tá bom? Ele sustenta, ele dirige, ele dispõe e ele governa todas as criaturas. Então, isso a gente chama de providência. Às vezes a gente limita, né? Na igreja, a gente fala de providência só Deus suprindo o pão de cada dia, não é isso? Então a gente fala, pela providência de Deus, obrigado, Senhor, pelo alimento, por tua providência. Então a gente pensa que é só o pão na mesa, não é isso? Mas tem a ver com o sustento geral das coisas, das criaturas, em dirigir, dispor e governar tudo, como a gente já tinha comentado em alguns momentos também sobre esse poder e esse governo geral de Deus. Por exemplo, Hebreus, vamos ver um texto rapidinho, Hebreus 1:13 diz o seguinte, só escuta até para a gente ganhar
agilidade aqui, Hebreus 1:13 diz o seguinte: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito purificação dos pecados, e assim continua o texto. O essencial para nós aqui é salientar que ele está sustentando todas as coisas. Deus criou e Deus não largou e abandonou a criação. Tem até uma ideia chamada de deísmo, uma ideia que afirma o seguinte, é uma ideia meio incrédula. Ela diz que Deus, de fato, Deus no começo até criou, montou, organizou todas as coisas, bonitinho lá, correta e beleza. Mas aí Deus simplesmente largou a sua criação e se afastou dela e não tem mais nenhum contato, não terá. E a criação é como se Deus simplesmente tivesse dado um start, uma bola de neve, e deixa a criação seguir por si só. Então, isso é o chamado deísmo. Esse pensamento é contrário ao que a gente entende como bíblico, que é o teísmo. Deus, sim, fez todas as coisas. Deus, de certo modo, até colocou leis e ordem e coisas que dão para... É possível a criação ter o seu progresso, não é isso? Mas Deus sustenta, e Deus está inserido na criação e sustentando e agindo e trabalhando até hoje. Colossenses 1:17 também diz coisas parecidas. Deixa eu ver aqui. Colossenses 1:17 está escrito o seguinte: ele é antes de todas as coisas. Está falando de Cristo aqui, tá? Nele, tudo subsiste. Em Cristo, tudo tem a sua existência. Tá certo? Então, é o que o Colossenses está falando, que é nele, é em Cristo que as coisas subsistem. Tá certo? E tem o seu, portanto, seu sustento. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Jó 38:11 diz o seguinte. Vamos lá para Jó 38:11. Vamos ver o que Jó está falando aqui. E disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Então, Deus colocando limite até para as ondas. E como a gente diz, governando todas as criaturas, até o mar. Tudo que existe, o Senhor está governando. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Todas as criaturas. Agora, uma coisa interessante aqui também, até a menor. Deixa eu ver aqui que eu tinha colocado. Eu tinha colocado um comentário aqui, mas acabei perdendo. Deus dirige, dispõe, governa todas as criaturas. Assim, desde a maior até a menor. Então, nosso segundo passo aqui, eu quero destacar o seguinte: que Deus dirige desde as maiores coisas até as menores. A gente não pode subestimar achando que coisas menores estão fora do agir de Deus, tá certo? Mas desde as maiores até as menores. Esse texto, Mateus 10, esse texto você deveria, se possível, memorizá-lo. Ele é extremamente interessante. Mateus 10, 29, 31 diz o seguinte: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então, Deus, o Senhor Jesus, mostrando aqui que todas as coisas, desde as maiores, galáxias, planetas, a Terra, o cosmos, desde as maiores até
a queda de um pardal, não é isso? Até os fios de cabelo de nossa cabeça estão todos contados. Estão todos contados. Então, é assim que o nosso Deus trabalha em sua provisão. Primeiro, a gente entendendo a envergadura do alcance do Senhor. Então, todas as coisas estão diante das suas mãos. Tá certo? Continuando aqui, ó. Por sua muito sábia e santa providência, sempre também enfatizando a santidade, né? Foi bondade lá no começo, agora santidade, para que não reste dúvida. Então, sua muito sábia e santa providência, para o fim para o qual foram criadas, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, para o louvor da sua glória e de sua sabedoria, poder, justiça, infinita bondade e misericórdia. Então, o Senhor sustenta, né? Exerce a sua providência por sua santa e sábia por sua santa e sábia providência, né? Isso repetindo aqui. Para que Deus faz isso? Para o fim para o qual foram criados. Então, por que Deus dirige essas coisas? Porque a criação tem um fim, um propósito. Existe uma corrente muito forte na filosofia secular, mundana, tentando emplacar a ideia de que não há propósito nenhum nas coisas, entendeu? Então, essa filosofia mais ateísta, ela sempre está trabalhando a perspectiva, depende do niilismo, a perspectiva de muitos filósofos, como Nietzsche, o existencialismo, tem um também, esqueci o nome do cara agora, mas um que foi até precedente do existencialismo, um filósofo, e ele batia muito na tecla de arrancar a fé das pessoas, a crença, dizendo que isso tudo é ilusão, e foi criado pelo homem como uma ilusão para aceitar ou maquiar o seco e de repente, a não tão brilhosa, né, e empolgante realidade que é a existência sem propósito, de que nasce-se, cresce-se, morre e acabou. Então, é essa vertente das filosofias anticristãs, é tentar inculcar na mente das pessoas de que não há um propósito maior, não há um objetivo maior, não há um Deus cuidando, guardando, e a gente está aqui pelo acaso. Não sei se vocês assistiram, sempre eu comento, mas aquele filme, A Culpa é das Estrelas, né? Assim, em termos de ficção, de história, etc., é legalzinho, mas o fundo dele, a filosofia por trás dele é uma filosofia dessa natureza. Né? O filme conta a história de uma adolescente que tá doente com câncer e está caminhando aí para um estágio terminal, e ela namora também, conhece um garoto também doente com câncer. Eles têm um romancezinho ali, tal, e o namorado dela morre, então, por causa do câncer, etc. E aí ela tem contato com um livro, com um escritor muito famoso, e aí ela vai ter esse contato com esse escritor, e etc. E, enfim, o enredo, no fim das contas, quer mostrar e quer passar a mensagem de que eles são, tipo assim, um erro no sistema, e eles devem se conformar com isso. Ou seja, uma pessoa com câncer, doente, simplesmente no sistema todo, aleatório, casual, sem muito propósito definido por um ser inteligente, etc. Então, diante dessa contingência toda, eles têm que se ver ou se compreender como simples aberração, uma falha do sistema, como de repente, num sistema todo complexo de engrenagens, de repente uma engrenagem deu errado e joga-se fora, substitui e continua o resto tudo. Certo? Então, voltando para nós aqui, sem
extrapolar para essas filosofias aí, a ideia que a gente tem que ter de providência, a ideia cristã, toda ela é mostrando um objetivo. Nós fomos criados para um objetivo. O objetivo é a glória de Deus. O objetivo fim é glorificar ao nome do Senhor. E em nossa vida terrena, nós temos como glorificar o Senhor e temos objetivos menores, usando aí uma linguagem, né, até científica, um objetivo geral e objetivos específicos, vamos usar esses termos. Nós temos objetivos específicos aqui na nossa vida, mas visando concluir o objetivo geral, que é glorificar Deus, o fim para o qual fomos criados. E Deus, portanto, dirige a um plano, a um objetivo, de fato, a um Deus que sustenta e direciona, mesmo sendo difícil às vezes, para nós enxergar. E é claro, diante de algumas situações difíceis na vida, nós somos bombardeados até mesmo a não crer, mas é isso que a Bíblia expõe. Tá certo? Então, nós somos criados para um fim, então Deus conduz essas coisas, toda a criação. Vamos ver, então, como é que ele está conduzindo essas coisas, então? Então, vamos lá. E tem dois aqui. De novo, vou ler rapidamente, depois a gente faz alguns comentários. Embora em relação à presciência e ao decreto de Deus, a causa primeira, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, de forma que nada acontece por acaso, ou sem a sua providência, contudo, pela mesma providência, ele ordena que aconteça de acordo com a natureza das causas secundárias, seja necessária, livre ou contingentemente. Agora, um pouco do como Deus trabalha isso. Tá certo? É claro que Deus, como a gente já está farto, né? Deus é a causa primeira, farto de saber, né? Deus decretou todas as coisas, Deus governa, Deus é a causa primeira, certo? Deus direciona para que aconteçam, como está aqui no texto, imutável e infalivelmente, tá certo? E de modo que no mundo de Deus, na perspectiva de Deus, não existe acaso. O acaso existe para os homens, na perspectiva humana. Na perspectiva de Deus, não existe acaso, sorte, aleatoriedade. Tá certo? Existe para os homens, porque o acaso tem a ver com você não conhecer as respostas, né, as possibilidades, vamos dizer assim, o resultado de algo, né? Na matemática, a gente lida com acaso como sendo, a definição matemática como sendo algo que você não consegue determinar a resposta. E essa resposta surge a parte de forças, né, manipuláveis, vamos dizer assim. Por exemplo, você joga um dado, eu não sei o resultado que vai sair. 2 mais 2 eu sei que é 4, mas quando eu jogo um dado para cima, eu não sei ao certo, apesar de eu ter probabilidades, chances, mas eu não sei ao certo que número que vai cair. Então, isso tem a ver com acaso, com casualidade, tá certo? Então, para os homens tem isso. Para Deus, não. Para Deus não existe acaso, tá bom? Então, de forma que nada acontece por acaso ou sem a sua providência, a providência divina. Como a gente viu, nenhuma folha cai se não for autorizada por Deus. Por mais incrível você achar meio absurdo, não existe acaso na mente de Deus. Nós estamos falando de Deus e como ele age, tá bom? Não vai, assim, entrar em parafuso, porque na nossa realidade, aí sim, para o homem, a gente está cheio de casualidade. O vento soprou, a porta bateu, tropecei na pedra, né? E um raio caiu, quebrou uma telha, e tudo que a gente não sabe o que acontece, esses resultados. Isso, casualidade, para nós, tá bom? Mas, enfim, pela mesma providência, ele ordena que elas aconteçam. Então, como não tem coisas aleatórias, contingentes, melhor dizendo, aleatórias, acaso, então, essas coisas são ordenadas e orquestradas por Deus. Como eu falei, tudo acontece pelo grande
decreto e ordenamento de Deus. Mas elas, quando a gente fala isso, as pessoas pensam então que Deus está a todo momento mexendo em tudo diretamente. Porque Deus decretou e as coisas acontecem conforme sua vontade, e às vezes a gente pensa assim, então, se soprou um vento, é Deus que está ali na janela soprando um vento. Aí se a porta bateu, é a mão de Deus que foi lá e bateu a porta. Aí não, né? Aí a gente tem que ter, né, um pequeno discernimento, né? As coisas vão acontecer, então, é claro que pela vontade e desígnio de Deus, mas Deus vai utilizar-se de causas secundárias, ele vai utilizar causas que podem ser necessárias, causas que podem ser livres, causas que para nós são chamadas de contingentes, tá certo? Então Deus vai utilizar desses meios, tá certo? Ah, mas eu não entendi bem o que são causas secundárias. Causa da causa, por exemplo. Causa da causa, entendeu? O que são essas causas secundárias? O que significa dizer que uma causa secundária é necessária? Aí aqui a gente está diante justamente de uma lei da natureza, por exemplo. Tá bom? Vou escrever aqui, ó. Lei da natureza. Pronto. Isso aqui é uma causa que é chamada aqui na confissão, a causa necessária que eles compreendem aqui é uma lei da natureza. Então, são causas secundárias por quê? Porque a causa primária é Deus. Então, quando vai nascer uma planta, não precisa Deus toda hora, sobrenaturalmente, ir lá e falar, surja uma planta. Por quê? Já existe, Deus já estruturou, é o plano, é o decreto de Deus, e como ele governa, em última instância, não deixa de ser ele, mas ele usa, então, causa necessária, ou seja, ele usa as leis da natureza. Quando ele, lá na criação, ele mesmo, depois de ter feito a terra, o solo, ele falou, produza a terra, não é isso? Plantas e animais segundo a sua espécie. Então, possivelmente, ele já utilizou uma causa secundária para brotar as plantas. A planta surgiu da terra. Tá certo? Causas da natureza, causas necessárias. Uma chuva, Deus não precisa, como os antigos, até os mitos antigos achavam que a chuva era justamente Deus agindo diretamente. Tem mitologia de que Thor, o trovão, era uma mitologia lá europeia, sei lá, daquelas bandas lá, enfim, achando que o trovão era o martelo de Thor, não é isso? Na mitologia aí, o martelo de Thor brandindo, não é isso? Como se uma divindade ou Deus diretamente fizesse essas coisas, que aí a gente sabe que é uma lei da natureza. Então, não é Deus. Deus, a gente não pode cair nessa visão de misticismo também, de mitologia, e achar que quando dá um trovão é Deus batendo um tambor, por exemplo. Quando cai uma chuva, é Deus que jogou sua chuva, etc., literalmente e diretamente com suas mãos, tá certo? Mas ele usa ordinariamente leis da natureza, o ciclo da água para chover, para dispersar essa água pela terra, e assim os fluxos climáticos de ventos, de a maré nos oceanos e uma série de outras coisas. Então, lei da natureza. Você semeia para você comer. Tá certo? Então, essa seria uma causa, a chamada aqui causa necessária. Causa livre, a gente entende que a causa livre está relacionado à livre agência. Como a gente falou, é um termo difícil de compreender, porque não é tanto ligado ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio tem um sentido muito maior, uma liberdade do homem muito maior. A livre agência, ela está mais no sentido de mostrar que elementos da própria natureza do homem, e ele pode agir conforme sua natureza. Então, vou me alimentar, eu sou livre para escolher a cor do sapato que eu queira encontrar, calçar, a roupa que eu queira vestir. Então, isso é uma livre agência. Nós temos
essa possibilidade, entendeu? Mas, nota, aqui é para a gente refletir, né? Mas, nota, isso a gente está falando de causas secundárias. Então, a causa primária ainda continua sendo Deus, tá bom? E Deus, utilizando esses elementos, ele dirige suas coisas ainda conforme a sua vontade. Tá certo? E contingentemente, ainda contingentemente, fala também de casualidade. Então, seria causa da causa da causa da causa da causa. Não é isso? Então, vamos colocar aqui, ó. Causa da causa. Ou seja, como o negócio está uma corrente aparentemente de aleatoriedade, mas mesmo assim Deus está utilizando, está trabalhando diante disso e com essas coisas. Então aqui é para mostrar que como é que Deus age, não é isso? Nesse universo, e age com a sua providência e dirige e ordena tudo. Ele ordena tudo, mas ele está usando esses elementos que na visão do homem são causas, não é isso? Na visão do homem, aparentemente até existe casualidade, mas Deus está usando causas secundárias. Ele criou a estrutura e agora ele trabalha com as causas secundárias. Pensa, vamos fazer um paralelo, é como um dono de uma multinacional, uma empresa gigantesca. Vamos pensar aqui numa empresa gigantesca, uma empresa de software, de repente aí Microsoft, né? Então o cara estruturou, essa empresa está muito grande, né? Multinacional e etc. Complexa e gigante, com várias frentes. O dono dela, o cara não vai ficar lá na ponta para tentar desenvolver um mouse. O que acontece nessas grandes empresas? Você tem um líder, um diretor, que ele dirige tudo, mas tem uma hierarquia, vamos dizer assim, vamos chamar as causas secundárias. Tem a sua diretoria, depois as suas chefias mais um pouco mais distante, tem os seus departamentos, tem os seus chefes de departamento, tem a sua gerência, tem até chegar lá na ponta, no trabalhador que vai desenvolver o mouse, entendeu? Então, é basicamente assim. Mas quem está dirigindo tudo é o cara que está lá em cima. Mas como ele dirige? Tem várias e várias etapas e circunstâncias e causas secundárias pelo qual ele dirige. Mas, no fim das contas, esse mouse que foi feito lá embaixo, ele só sai para o mercado quando chega lá na mesa do diretor geral, máximo, e o cara aprova. Entendeu? E o cara bate o olho, se tiver uma coisa errada, ele fala, não presta, volta e faz tudo de novo. Tá certo? Então, ilustração. Então, Deus opera assim, ele usa as causas, né? Necessária, livre e contingente. Vamos para o próximo aqui. Vou ler, então, depois a gente comenta esse parágrafo. Deus, em sua providência ordinária, faz uso de meios. Ainda assim é livre para operar, sem, acima e contra eles, como lhe aprouver. Agora, Deus, a gente nunca, né, encaixota Deus num pacotinho, né? O meio ordinário aqui, ó, Deus em sua providência ordinária, ele organizou tudo de modo ordinário. Ou seja, o que é ordinário? Normal, natural, as coisas vão funcionar assim. E, então, de modo normal, ordinário, o que acontece? Ele faz uso desses meios, como a gente comentou. Então, a chuva cai porque tem um ciclo da água, já tem uma estrutura da natureza, leis que governam isso. Mas Deus é livre, ainda assim ele é livre para operar sem, acima e contra esses meios naturais e essas causas secundárias. É claro, Deus ainda pode intervir. Apesar do ciclo da chuva e todo esse movimento ser uma lei da natureza, Deus pode fazer chover independentemente da lei da natureza. Um fato interessante é, por exemplo, na seca decretada por Elias. Então, Elias vai lá e desafia, né, o rei Acabe e dá uma ordem de Deus. E Deus fala, vai ficar sem chover por 3 anos e meio.
Então, possivelmente, essa estiagem, a Deus até poderia ter usado meios, poderia. Deus previu uma seca e utiliza-se profetizando dela e se utilizando dela. Mas Deus também poderia ser a causa direta dessa seca. Falar, não chove aqui e pronto, acabou por 3 anos e meio. E Elias vai lá, então, fala para o profeta, para o rei Acabe, que vai existir essa seca até que Deus dê uma ordem ao contrário. E depois de 3 anos e meio, é o próprio Elias que vai orar e interceder por essa chuva. E para enfatizar ainda mais o sobrenatural, na hora que Elias está orando no monte, naquele momento, tem até aquela coisa que ali o auxiliar dele, né? Isso, Elias manda ele olhar, ver se tem ora, né? Faz uma oração e manda o auxiliar olhar, ver se tem nuvem, se tem chuva, não é isso? E aí o auxiliar olha, não estou vendo nada. E Elias ora de novo e ora, intercede, etc. Até que o auxiliar dele narra a cena assim: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem, não é isso? Há uma coisa lá no horizonte distante, pequena, como ele comparando o tamanho da mão do homem, e virou até música isso, né, do Fernandinho, etc. Mas é isso interessante para ilustrar aqui, ó. Ele age também sem, acima ou contra estes meios. Deus é livre. Os milagres estão em vista aqui quando ele age sem, acima ou contra essas próprias realidades que a gente tem da natureza. Tá certo? Conforme lhe aprouver, conforme o seu desejo. Tá certo? Um caso bem interessante, contra até, uma ação contra, entre aspas, né, vamos dizer isso, contra leis da natureza, aqui destacando a referência, Daniel, fala de Sadraque, Mesaque, Abednego sendo jogado numa fornalha de fogo ardente. Pela lei da natureza, quando você pega um ser e joga ele dentro de um forno quente, que qualquer, não precisa nem ser um ser, né? Qualquer elemento, você joga lá, o que acontece? O natural, dentro de um fogo, é ele queimar, derreter os elementos, entrar em combustão. Há processos naturais para isso, principalmente corpo orgânico, joga dentro do fogo, ele vai queimar. Só que aqui acontece o seguinte, jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro de uma fornalha extremamente quente e eles não se queimaram. E aí, como é que a gente explica isso? Deus age até contrariando as leis, em alguns momentos, em alguns termos, contrariando, se opondo ou anulando a lei da natureza. Entendeu? Lei que era para queimar e incinerar, Deus falou, não faz, não acontece isso e pronto. Então a gente tem que estar com a mente aberta que Deus age e sua providência utiliza-se disso. Por exemplo, a providência normal para nosso sustento, por exemplo, Deus fala assim, do sol ao teu rosto comerás o teu pão. Tu vai trabalhar, tu vai conquistar a vida e do seu trabalho você vai se alimentar. Mas Israel, no deserto, que comia maná, eles não plantaram nada ali, não tinha como plantar no deserto. Então Deus fez surgir maná, comida, onde não tinha comida. Entendeu? Então não precisou o fluxo normal, o fluxo por esses meios, não é isso? Porque não tinha também ali o deserto, a condição, não tinha essa possibilidade. Então Deus simplesmente dá comida para eles. E uma comida chamada maná sobrenatural. Quando eles chegam na Terra Prometida, o que Deus faz? Corta o maná. Pergunta, meu irmão, pergunta, por que Deus não continuou dando maná para o seu povo? Olha como seria bom se a gente tivesse maná até hoje. E ainda mais se Deus, né, utilizasse os recursos que a gente tem, modernos, né, tipo assim, fazer o maná já dentro da geladeira. Para a gente abrir a geladeira de manhã, opa, já tem maná. E por que não já também
iogurtes, frutas e mais coisas. Por que a gente não abre a geladeira e Deus já não coloca tudo lá dentro? Por que Deus cortou o maná? Não é isso? Então é porque Deus também preza pelos meios naturais que ele coloca, pelos meios ordinários. Por isso que eu não devo cruzar os braços e ficar esperando que Deus encha a minha geladeira de maná, porque eu vou me frustrar. Porque Deus quer que eu trabalhe, Deus quer que eu produza, Deus quer que os meios ordinários sejam utilizados. E quando houver a necessidade, e ele determina isso, aí ele age quando for necessário. Tá certo? Igual eu só vi aqui o comentário da Ellen agora. Tipo a máquina de lavar roupa, que já faz tudo. Só falta estender. Daqui um dia eles vão fazer ela estender também. O Jonas teve um comentário antes. Não sei se está correto, pastor, mas entendi que essas causas secundárias são até mesmo mais entendíveis para nós humanos. Sim, devido à nossa mente limitada, se comparada com a soberania e perfeição de Deus. Exatamente. A gente consegue entender melhor. No nosso mundo, na verdade, a gente vê causas secundárias. Por isso que a gente se choca quando a gente estuda o contrário e fala, não, é Deus. Aí, mas como é que é Deus? Eu estudei lá na escola que para chover precisa nuvem, não sei o quê, umidade, elas se chocam e se carregam e depois precipitam. Sim, está tudo correto. Mas Deus é que colocou, programou esse sisteminha aí. Então é ele que fez para agir. O programa funciona como? Conforme a vontade do programador. Então Deus que programou essas coisas. Mas aí acontece assim mesmo, do jeito que a gente aprende na escola, né? A chuvinha lá, tal. Mas é Deus que está por trás disso. E, portanto, acontece conforme a vontade dele. Esses ciclos foi da vontade dele para irrigar a terra, para dispersar, para purificar as águas. O fluxo de água, né? Para os estudantes aí, um modo extremamente inteligente de filtrar e purificar a água e o fluxo de água no planeta. Estão entendendo? É uma coisa extremamente inteligente e de distribuir as coisas, essa água, pelo planeta e aonde se é necessário. Então é essa a ideia, tá bom? Além de ser necessário para irrigar plantas, enfim, tem toda a sua inteligência, mas Deus organizou isso tudo para que ele não precisasse toda hora para surgir água. Chuva, haja chuva. Tchá. Então, não, né? Então, ele programou essas coisas e é o que a gente mais, então, tem contato, tá bom? Mas, como aqui, finalizando esse item 3, como a gente comentou, mas ele pode, mesmo assim, agir contra isso. A ressurreição de Jesus, física, é algo que vai contra a natureza. É algo acima dela, sem os elementos dela, ou contra ela, você pode usar vários termos. Normalmente, alguns criticam você falar contra a natureza, porque a natureza é de Deus também, Deus que fez. Mas a especificidade técnica é difícil também. Então, assim, para não dificultar muito, a gente pode dizer que Deus age contra, acima, sem ela, né? A ressurreição de Cristo é algo contra as coisas naturais, né? Esses processos, não é isso? Multiplicação de pães, então, milagres, morto ressuscitando, cego enxergando, e uma série de outros elementos, tá certo? Vamos para o item 4 aqui, acho que deu para entender. Item 4 aqui agora, vou ler rapidamente e comentar, tá bom? A onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus tanto manifestam-se em sua providência, de novo, falando aqui como eu comentei, né? Foco é a providência, na qual seu conselho determinado se estende mesmo até a primeira queda, temas difíceis novamente aqui, e a todas as outras ações, pecaminosas, tanto de anjos quanto de homens,
e não por meio de mera permissão, os quais ele também, muito sábia e poderosamente, delimita de forma variada, né, e de forma variada ordena e governa, em uma multiforme dispensação para os seus próprios santos fins. Sempre enfatizando a santidade de Deus. Ainda assim, de forma que a pecaminosidade desses atos procede apenas da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não é nem pode ser o autor ou aprovador do pecado. Então, de novo, entrando em temas difíceis, mas a providência de Deus, o que é a providência? Seu sustento, seu governo, sua direção das coisas, alcança até as coisas mais difíceis que a gente possa imaginar, inclusive tocando na primeira queda de Adão e tocando também nas ações pecaminosas, tanto de anjos quanto de homens. E não por mera permissão. Deus não é passivo nas coisas. Mas ele age diretamente delimitando e ordenando e governando. Meu Deus, olha a dificuldade aqui, meus irmãos. Ordenando e governando até mesmo coisas que tocam na ação das criaturas, envolvendo o pecado. Meu Deus, que dificuldade. Então, primeiro vamos ver que isso é bíblico. A Bíblia mostra que Deus trabalha, dirige e governa essas coisas. Depois que a gente estiver convencido, a gente vai ver que Deus não é culpado pelo pecado das criaturas. Então, a gente tem que... as ações pecaminosas, ainda assim, não são por culpa de Deus, vamos dizer assim, não é isso? Mas apenas da criatura. A gente vai ter que aceitar isso. A criatura e não de Deus. E Deus não é autor e nem aprovador do pecado. Então são dois movimentos aqui complicados, de novo, que envolve essa providência, esse governo, essa direção. A gente já comentou isso em outras aulas, mas na providência ela também toca nesse agir de Deus. Eu vou ler alguns textos, esses textos que estão aqui mencionados, ó. 11, né, esse item 12, esses textos aqui. Simplesmente, presta atenção, eu vou simplesmente ler a Bíblia e você vai ver que o texto tenta apenas descrever e condensar o que está aqui. Tá certo? Então, ouça com atenção. Romanos 11, 32 e 34. Está escrito o seguinte. Romanos 11, 32. Eu vou ler só o 32, tá? Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Então, Deus... aqui está o contexto, é que Paulo está falando de todos serem pecadores para que Deus exerça sua misericórdia. E quem que, a Bíblia fala ativamente, quem que encerrou todos na desobediência? De quem foi esse grande plano? Foi de Deus. Deus encerrou todos na desobediência, para que ele use da graça e não seja por mérito. Imagine, se todos não estivessem debaixo de desobediência, alguém, então, teria capacidade, por obras, alcançar o seu próprio mérito salvífico, independente de Deus. Então, é uma contra-lógica. Então, foi necessário todos serem encerrados. Quem que age nisso? Deus. Então, aqui é um ponto em que o decreto, a direção de Deus na vida dos homens, toca no ponto em que se fala de pecado, entendeu? De desobediência. E Deus está dirigindo isso. Deus não está a parte disso. Como diz o texto aqui, ó, Deus não é passivo, tá bom? Não é só uma permissão, mas ele delimita, ele ordena e ele governa essas coisas. Tá certo? Mais ainda, 2 Samuel 24:1, está escrito o seguinte. 2 Samuel 24:1. Presta atenção.
temas difíceis aqui, mas extremamente importantes. É Bíblia. 2 Samuel 24:1. Mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou Davi contra eles, dizendo: vá e levante um censo, o censo de Israel e de Judá. Então Deus, a ira de Deus acendeu, e ele incitou Davi contra eles. Tá certo? Agora, um texto paralelo a isso aqui, de 2 Samuel, é 1 Crônicas 21. E aqui, apesar da minha versão, eu tenho que trocar a minha versão, eu estou com uma versão aqui que eu não gosto muito, ela abranda, ela não traz assim um sentido bem mais puro e seco do original, ela está tentando abrandar numa linguagem já mais coloquial, não é isso? Mas o contexto aqui é que, aparentemente, Deus incitou Davi para pecar. Entendeu? É esse o contexto aqui. Em 1 Crônicas fica mais claro isso, 21:1. Que aí diz o seguinte, ó, o contexto é o mesmo, e está escrito assim, 1 Crônicas 21:1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel, para que Davi pecasse, tá bom? Então a ideia é o seguinte, ó, não sei se vai ficar claro aqui, a ideia é o seguinte, no texto de 2 Samuel 24:1, fala que é Deus que incita a Davi para pecar. 1 Crônicas 21:1 fala que é Satanás que incita Davi para pecar. Primeiro, antes de qualquer espanto, o que o texto está mostrando é que Deus, como o texto está até simplificando aqui, Deus age no sentido de delimitar, no sentido de governar e ordenar até mesmo ações que envolvem ação pecaminosa. Deus não é refém nem mesmo do meu pecado, tá certo? Então Deus delimita, ordena e governa essas coisas. A gente está vendo aqui em 2 Samuel e 1 Crônicas. Então Deus está governando essas coisas e está ordenando também, tá certo? Em 2 Samuel 24 diz que é Deus, em 1 Crônicas diz que foi Satanás. Qual a conclusão? Foi Deus ou Satanás? Foi Deus, e com o outro texto de Crônicas, a gente tem a clareza de que ele usa um instrumento, uma causa secundária, que é o inimigo para fazer isso. Mas não deixa de ser sobre a governança e o desejo e a vontade de Deus. O inimigo é um instrumento, e ele faz o que Deus quer. Tá certo? Então, apesar da dificuldade, esses textos estão mostrando que Deus toca e age e governa também nesses termos de ação pecaminosa do homem. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem algum comentário aqui dos irmãos. Isso, a Ellen só colocou aqui, Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo, e isso fez com que Davi pecasse, tá certo? Então é isso. Mas quem que levou Davi a isso? Satanás por ordem de Deus. Tá certo? Então a gente está vendo que Deus, em sua providência, em seu governo, em sua ação, por isso que eu falei, providência é muito maior do que o feijão na mesa. Deus governa as suas criaturas, inclusive trabalhando na primeira queda, foi uma ordem, um decreto de Deus, sob o governo de Deus, para que o homem caísse, senão não haveria queda, acredite nisso. Tanto é que Lúcifer, você já pensou? Lúcifer foi precipitado aqui nas regiões da terra. Por que quando houve a rebelião, Deus não lança direto no lago de fogo e de enxofre e acaba e deixa o homem e a mulher aqui, tranquilo, crescendo? Qual foi o estupim, né? Pelo relato bíblico, o estupim assim, maior para a mulher e o homem pecarem? Foi a tentação externa. Certo? Por que Deus não jogou ele lá? Porque Deus quis jogar o inimigo aqui. Então, há um direcionamento, um governo para essa queda. Um direcionamento de um plano perfeito. Nota, isso é um plano perfeito.
Complexo, mas é perfeito. Não tem plano B, não tinha outra coisa melhor. Ah, Senhor, eu vou te dar uma sugestão. Se o Senhor tivesse lançado o diabo já no lago de fogo e enxofre, deixado. Não tem alternativa melhor. Essa foi a melhor que existe, tá bom? Os planos de Deus são perfeitos. Mas vamos continuar, então. Deus, então, governando e dirigindo essas coisas. Segunda Reis, vamos continuar aqui. Segunda Reis 19, já eu termino, tá? Nós vamos finalizar nesse item 4 aqui, não vai dar para finalizar todos, mas esse item 4 que a gente finaliza. Só ler os textos aqui. Segunda Reis 19, 28. Por causa do seu furor contra mim, e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca e farei voltar pelo caminho por onde veio. Então, isso aqui mostra o livramento, Deus livrando Israel do rei da Assíria, não é isso? De uma investida do rei da Assíria, livrando no período do rei Ezequias. E Deus dá essa promessa e promete livramento a Israel. É claro que foi um livramento momentâneo, porque depois Deus mesmo direciona, não é isso? A punição de Israel e de Judá. Mas nesse momento Deus falou que ia livrá-los. E Senaqueribe, então, que era o maioral aqui da Assíria, o rei, o imperador da Síria, então, Senaqueribe, então, contra ele é proferida essa mensagem, não é isso? Por causa do seu furor contra mim, por causa da sua arrogância, que subiu até meus ouvidos, eis que porei anzol. Então, olha a ação de Deus. Deus agindo, não é isso? Então, colocou o anzol, a metáfora que é colocar o anzol e subir e puxar ele, não é isso? E colocar um freio e fazer ele voltar para a terra dele. E aconteceu isso historicamente mesmo. Tá certo? Então, Deus dirigindo e governando, né, sobre a vida das pessoas e sobre suas ações. Tá certo? É interessante que isso a gente gosta, e isso a gente aceita com facilidade. Quando Deus age assim, soberanamente, contra os inimigos, a gente acha legal e a gente gosta. Tem uma música cristã, né? Do Diante do Trono. Porei o meu anzol no seu nariz e o freio na sua boca e farei voltar. Nossa, isso é uma descrição soberana de Deus, um agir maravilhoso e ninguém contesta isso. Agora, quando Deus age, quando a gente fala que ele age isso na vida de todas as pessoas, inclusive da nossa, soberanamente, direcionando, aí, às vezes, os irmãos dão um pulo desse tamanho. Não, mas eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, eu sou o dono do meu nariz, e não sei o que, não sei o que. Então, contra os nossos inimigos, a gente fica até canta, né? A gente dá gritos de júbilo, a gente acha bonito isso. Mas quando é Deus arrastando a gente pelo nosso nariz, aí a gente não gosta, acha que isso é errado. Deus pode fazer isso com o outro, com a gente não. Não é interessante isso? Né? Esse contexto dessa música é aclamado pelo Brasil inteiro. Então, de certa forma, o povo comprovando e apoiando a soberania de Deus. Mas se falar que Deus faz isso conosco também, aí as pessoas dão um pulo desse tamanho e não concordam. Mas, enfim. Salmo 76, 10. Salmo 76, 10. Presta atenção aqui, isso é coisa importante, meus irmãos, é Bíblia, 76, 10. Pois até a ira humana há de louvar-te, e da ira restante te cingirás. Até a ira humana, Deus vai utilizar até o pecado humano para que seja para o seu louvor, para a sua glória. Vou pegar o texto aqui, Isaías 10, 6. Vamos ver o que está em Isaías 10, 6, 7, 12. Bom, só um pouquinho aqui. Isaías 10, está escrito o seguinte. 10, 6. Eu a envio, vou colocar 10, 5 em diante. Isaías 10, 5. Ai da Síria, cetro da minha ira. A vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Então, Deus governando, dirigindo, não é isso? Por uma causa secundária, e ela sendo o instrumento do furor de Deus, tá bom? Eu a envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que
dele derrube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Versículo 7. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim, pelo contrário, em seu coração só pensa em destruir e exterminar, não poucas nações. Tá certo? E o versículo 12, para finalizar. Por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a obra a sua obra no Monte Sião, em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e o excessivo orgulho dos seus olhos. Então, nota, no versículo 5, Deus direciona, a Síria está sob o seu controle, ela está nas suas mãos, ela vai, executa a fúria, ela é instrumento de Deus, ela vai nas nações, ela destrói, ela pisa aos pés como lama, ela extermina como instrumento de Deus. Mas isso não são ações pecaminosas? A Síria foi um império cruel, terrível, mas Deus não é o culpado pelo pecado, Deus utiliza e governa. Tanto é que depois aí, versículo 12, por isso, quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a Síria. Estão vendo? É complexo, meus irmãos. Complexo. Na providência de Deus, Deus governa, dirige, domina, direciona as coisas, todas elas. Mas ele jamais, caminhando aqui, ó, para nessa nossa segunda parte, mas ele não pode ser acusado, porque ele está se utilizando da natureza da coisa. A Síria, a natureza dela é ser pecaminosa. Então, ele não forma a pecaminosidade. Ele não pode ser acusado de formar a pecaminosidade. A culpa, então, procede apenas e continua sendo apenas da criatura e não de Deus, por mais difícil que isso possa ser. Deus fala, Síria, vai, faz isso, faz aquilo. E depois eu vou te julgar porque você é pecaminosa. É assim que funciona. Entendeu? Apesar dele governar, dirigir, ordenar e todas as coisas que a gente está acostumado no linguajar, no final das contas, ele está agindo, utilizando, vamos pensar aquela ideia, utilizando as causas secundárias, a natureza dessas causas, e o pecado é desse ser, dessa pessoa, dessa entidade, do homem, e não de Deus. E Deus é santíssimo e justo, e não é o autor do pecado, e nem é o aprovador do pecado. É isso que a gente deve concluir. Tá certo? Mas ele fala, a Síria, vai lá, faz isso e aquilo, você é meu instrumento, é o que eu quero, é o que eu ordeno, é o que eu governo. E no final de tudo, você é pecador. O pecado foi seu. E você vai pagar por isso. Tá certo, meus irmãos? Então, a gente nota, a confissão só tenta ajustar o que está... Ajustar não, porque já está ajustado. Só tenta juntar e descrever. Mas isso é o que está na Bíblia. E tentar ilustrar mais ainda e clarificar. Mas é o que está na Bíblia, entendeu? Quando você abre Salmo 50, 21... para mostrar que Deus não é pecaminoso como nós, ou da nossa natureza pecaminosa, 50, 21 diz o seguinte, você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era seu igual, mas agora eu repreenderei e porei tudo à sua vista. Então, Deus, aqui o Salmo está falando que Deus não é nosso igual. Então, ele não é o pecador, ou que promove o pecado, o autor do pecado. Não é, certo? Para finalizar, 1 João 2,16. Deixa eu ver o que está escrito lá. Não lembro desse texto, mas possivelmente está falando também acerca de que Deus não peca e não é autor do pecado, não é isso? Então, 1 João 2,16. Está escrito o seguinte, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, tá certo? Procede da natureza dessas coisas, procede do mundo e não de Deus. O pecado não procede de Deus. De repente, o maior escândalo com essas coisas
é justamente uma vez que a gente admite a providência e o agir do governo e a ordenança de Deus sobre todas as coisas, inclusive ações do homem que culminam em pecado, a maior escândalo é que imediatamente a gente fala que então Deus é o responsável pelo pecado, é o autor do pecado, é o autor do mal. Mas a Bíblia ao mesmo tempo diz que Deus não é o autor do pecado. Ele é santo, perfeito, e o pecado reside na criatura. Então, muitas vezes também para ridicularizarem os calvinistas, sempre falam isso. Falam então que Deus é injusto, que Deus então, se você está pecando, então é porque, então você é um robô, né, nas mãos de Deus, e Deus está fazendo você pecar, e ainda assim depois vai te lançar no inferno. Então, pintam um espantalho para ridicularizar o calvinismo. E para dizer que isso é uma heresia absurda, porque nós estamos falando que Deus é quem fez o pecado, é quem faz o mal, é quem lança injustamente as pessoas no inferno por conta de sua predestinação injusta e coisas do tipo. Mas nunca, nunca, nunca um calvinismo bem trabalhado e entendido, nunca ele diz essas besteiras também. Nunca ele diz isso. Ele sempre afirma a responsabilidade do homem, a soberania de Deus e as duas coisas caminhando juntas. Para vocês terem uma ideia, perguntaram uma vez para o reverendo Heber Campos, é um grande estudioso, filho, né? Tem o pai, Heber Campos, e o Heber Campos Júnior. Perguntaram para ele sobre a queda de Adão. E perguntaram assim, bem seco para ele, quem pecou? Quem ocasionou a queda? Não é isso? Vamos mudar a pergunta. Vamos dizer assim, quem ocasionou a queda? Por que Adão caiu? De quem é a responsabilidade? De Adão ou de Deus? Uma pergunta difícil, porque vai bem na confluência da coisa. Tá certo? Se ele fala que a queda é por causa de Deus, simplesmente, exclusivamente, Deus é autor do pecado. Se ele fala que a queda é exclusivamente ação de Adão, tira a soberania de Deus, o governo de Deus, o plano de Deus. Então não é da vontade de Deus, aconteceu uma coisa que não é da vontade de Deus, Deus levou um susto, ficou chorando depois porque Adão pecou e contrariou seus planos. Então, difícil, entendeu? E qual a resposta dele? Qual a causa? Por que Adão pecou? A responsabilidade é de quem? Ele falou assim, de Adão e de Deus. Adão caiu porque Deus decretou, e Adão caiu porque ele foi o responsável e ele foi o pecaminoso. E as duas coisas têm que andar juntas. E difícil de compreender, extremamente complicado de você entender isso, mas esse é o máximo que a mente humana e a teologia consegue chegar sem especular muito, inventar muita coisa também. E o que a Bíblia revela. De repente, na eternidade, a gente vai ter mais clareza sobre isso. Mas o ponto aqui, para finalizar, é que a soberania de Deus, melhor dizendo, a providência de Deus, que é o nosso tema, ela age no sentido de sustentar, dirigir e governar todas as coisas e a humanidade e os homens e até mesmo suas ações que possam culminar em pecado. O governo de Deus e a ação de Deus está trabalhando nessas coisas, mas de modo que ele não é o autor do pecado e ele não aprova o pecado, ele não é injusto e ele faz tudo com sua santidade e para culminar em louvor e glória para o seu nome. Amém, meus irmãos? Deixa eu finalizar a gravação aqui.